Boa noite, irmãos, para quem está me assistindo agora. Bom dia para vocês que estão me assistindo sábado. O Evangelho de sábado está em São Lucas, capítulo 9, do 43 ao 45. Lucas, capítulo 9, do 43 ao 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Como todos se admirassem de tudo o que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra, e era-lhes obscura de modo que não alcançaram o seu sentido, e tinham medo de lhes perguntar a esse respeito. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, irmãos, o que o Evangelho de sábado vem nos ensinar. Vem nos tocar dois pontos principais. O primeiro, a prestar atenção na palavra de Deus. Logo, Jesus aqui, ele falou que o Filho do Homem deveria ser entregue às mãos de homens pecadores. E logo os discípulos, eles ficou sem entender aquilo. Mas antes de Jesus falar isso, o que Jesus falou antes de começar a parábola? O que Jesus falou? Olhai, prestai atenção. Muitos de nós, irmãos, nós ouvem a palavra de Deus, mas não a presta atenção no seu chamado. Muitos de nós ouvem a palavra de Deus, mas não presta atenção o que Deus quer nos falar no nosso coração. Nós não presta atenção nas ordens que Deus quer mandar nós fazer. Nós não presta atenção no chamado dele. Nós não presta atenção no significado da sua palavra. Muitos de nós ouvem a palavra de Deus, mas está viajando no outro mundo. Ou então fica sem entender. Ou então só ouve por ouvir. Mas Jesus, logo ele adverte nós: olhai, prestai atenção. Muito é o que Jesus hoje está falando para nós, irmãos. A prestar atenção no Evangelho. A prestar atenção na palavra que ele hoje está querendo falar para você. A prestar atenção no chamado dele. A preste atenção no que Deus está te pedindo, no que Deus está mandando você fazer. A prestar atenção no chamado dele. Muitos de nós, Deus chama nós para untar ele, chama nós para ir para a salvação eterna, mas nós não presta atenção no seu chamado. Não presta atenção no que ele nos pede. Não presta atenção na sua palavra. Não presta atenção nas suas ordens. Muitas vezes Deus nos ordena nós fazer uma coisa, mas nós não presta atenção no que ele nos manda. E nós não acabamos obedecendo. Ou então Deus nos manda, mas nós não acaba admitindo isso. O segundo ponto principal é o quê? Logo que os discípulos ouviu isso, ficou sem entender, eles o que? Tiveram medo de perguntá-lo. É a mesma coisa de nós, irmãos. Muitos de nós, tem vezes que nós acaba entrando na vida do pecado, mas nós tem medo de confessar nossos pecados. Nós tem medo de assumir nossos erros. Nós tem medo de assumir o nosso erro com o nosso próximo. Nós tem medo de pedir perdão ao nosso próximo. Nós tem medo de assumir esse erro que nós fez com o nosso próximo. Muitos de nós acabam tendo medo e não acaba correndo atrás do prejuízo. Acaba tendo medo de corrigir ou de assumir o erro. Igual os discípulos aqui, eles não entenderam, mas eles ficou com medo de perguntar de novo. Mesmo eles vendo que eles deveriam perguntar, eles teve medo. Não conseguiu assumir. Mas por quê? O medo veio através de quê? Primeiro foi por conta da falta de atenção, irmãos. Se eles tivessem tido atenção no chamado de Jesus,
tivesse tido atenção no que Jesus estava falando para eles, eles tinham entendido o significado daquela palavra e não tinham ficado com aquela confusão. É a mesma coisa de nós, irmãos. Muitos de nós acaba caindo no mundo do pecado, acaba caindo no erro. Por quê? Por conta que a gente não acabou prestando atenção no chamado de Deus, não prestou atenção nas coisas que Deus nos ordenou a fazer, não prestamos atenção no chamado dele, nós acabou não prestando atenção na sua palavra, no que ele nos falou. E com isso aí a gente acaba não prestando atenção no chamado de Deus e não presta atenção na palavra dele. Aí acaba a gente não entendendo a palavra dele, não acaba entendendo o que ele quer nos falar. E com isso nós acaba caindo no caminho do pecado e a gente vai só afundando na terra, vai só afundando cada dia mais. Mas por quê? Primeiramente, por conta que a gente não prestou atenção no chamado de Deus. Nós não prestou atenção na palavra dele. Nós não prestou atenção nas ordens que ele nos deixou. Então, irmãos, o que o evangelho de hoje vem nos falar é isso. Prestai atenção no chamado de Deus. Preste atenção nas ordens que Deus está te pedindo. Assume o seu erro. Preste atenção no chamado dele. Você prestando atenção na palavra de Deus, prestando atenção no chamado dele, você vai entender a palavra de Deus e você não vai ficar com dúvida. E com isso você não vai ficar com medo de perguntar a ele. Por quê? Porque você entendeu na primeira vez e você correu atrás do prejuízo. Mas se você não prestar atenção no chamado de Deus, você vai acabar não aprendendo, você vai acabar não sabendo o que ele te pediu e vai acabar cometendo pecado. E com a falta de atenção você vai acabar caindo no pecado, e do pecado você vai acabar só afundando cada dia mais. Vai só afundando cada dia mais no caminho do pecado, no caminho da perdição. E com isso você vai acabar tendo medo de assumir aquele pecado, vai acabar tendo medo de confessar para o padre, vai ter medo de confessar para Deus. Ou então você vai acabar sendo errado com o próximo e vai acabar tendo medo de assumir aquele erro com o próximo, vai ter medo de pedir perdão ao seu próximo. Por quê? Por conta que você não ouviu o chamado de Deus, não ouviu as ordens que ele te pediu, não ouviu a palavra de Deus antes de você cometer aquele erro. Então preste atenção, ouve o chamado de Deus para você conseguir a salvação eterna, para com isso você não acabar cometendo o pecado e depois não ficar com medo de assumir o seu erro. Por conta, se você acabar caindo no pecado, você vai ter medo de confessar para Deus. E você tendo medo de confessar para Deus, você vai acabar afundando no buraco, vai acabar afundando no caminho da perdição, que é o caminho do pecado. E depois não vai conseguir mais ter volta, irmão. Então, ouve o chamado de Deus, ouve a palavra dele, assume os seus erros, corre atrás logo do prejuízo, para você entender a palavra de Deus, entender o que Deus está te pedindo e que Deus está te ordenando para você fazer certo e não cair no mundo do pecado e conseguir assumir o seu erro. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa noite para você que está me assistindo agora. Bom dia para você que vai me assistir sábado. Deixa o like aí quem me deixou. Se inscreve aí no meu canal quem ainda não é inscrito. Me ajude a compartilhar esse meu canal para os seus familiares, para os seus vizinhos aí e seus irmãos da igreja. Me ajude a rezar esse som meu que levar a palavra de Deus. Então, uma boa noite para vocês. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.